Fala galera, eu sou o professor Thiago, diretamente da Secretaria de Educação, para falar com vocês sobre a lição de casa dessa semana. Vamos lá? Nossa lição de casa dessa semana traz novamente adaptação para as crianças com deficiência. Então lembre-se, não deixem de fazer a atividade por conta disso. Lá nós temos uma área especial, específica, com todas as adaptações preparadas para vocês, com imagens, com gráficos, com tudo preparado para que vocês consigam realizar as tarefas. Não deixem de fazer, ok? Indo para a nossa lição de língua portuguesa, essa semana nós vamos estudar um quadrinho que ele vai falar sobre 7 de setembro, que é a data da independência do Brasil. Então, presta muita atenção. Essa semana o texto ele não vai estar lá no nosso arquivo PDF. Vocês precisam entrar, clicar no link, tá, dentro do arquivo, para abrir uma revista em quadrinhos. Tá muito legal, tá muito bacana, aproveitem para estudar bastante. A atividade de português vai ser o seguinte: você vai passar a ser o escritor de um quadrinho e vocês terão que contar, a partir do que vocês entenderam no nosso quadrinho de estudos, a independência do Brasil. Aproveitem e curtam bastante. Partindo para a nossa lição de matemática, nós entramos novamente em sólidos geométricos. Então, muito importante, galerinha, prestar bastante atenção nessa matéria, ok? A gente tem alguns elementos que caracterizam os sólidos geométricos. O primeiro é a face, ok? A face é a parte frontal, ok? A parte reta de um sólido geométrico. Nós temos a aresta, que é o quê? É aquela lateralzinha, ok? É o cantinho do sólido geométrico. E nós temos a vértice. A vértice, ela é o encontro de duas arestas. Prestem muita atenção, é uma lição muito bacana, muito gostosa de se fazer, tudo bem? Eu trouxe para vocês alguns exemplos de sólidos geométricos. E aí vem a dica do professor Thiago, muito importante, tá? Nós temos duas classificações, os poliedros e os não poliedros. Os poliedros são os que têm a face reta, tudo bem? E os não poliedros são os que possuem uma face reta e curva ou somente curva. Muita atenção nessa classificação, tudo bem? Vocês vão poder brincar bastante com esses sólidos geométricos, principalmente na lição que a gente vai fazer. É uma lição muito gostosa e que vocês vão curtir. Vamos ver como ela é? Na nossa lição, a gente vai ter que construir prismas ou pirâmides. A partir do quê? De palitinhos de churrasco, palitinhos de dente, aquilo que você tiver em casa, tudo bem? E você vai ter que fazer essas junções com massinha de modelar ou bala de goma. Vocês terão aí uma facilidade, é muito legal, vão aprender brincando, tudo bem? Lá tem um passo a passo. Se vocês tiverem alguma dificuldade em realizar essa atividade, no nosso arquivo PDF nós teremos o quê? Um link com um vídeo explicativo, mas não tem nenhum segredo. É só olhar o modelinho e realizar a atividade. Muito bom sempre aprender brincando. Vamos para a próxima atividade? Ciências da natureza, cadeia alimentar. Galerinha, a gente veio estudando a cadeia alimentar nas últimas semanas, um pouquinho de cada vez. Então nós estudamos nas últimas semanas os decompositores, depois nós estudamos como funciona a cadeia alimentar. Importante agora, a gente vai juntar tudo isso e entender de uma forma geral como tudo isso funciona, ok? Então aqui eu trouxe para vocês essa explicação é diferente da que está no material de vocês, mas no material está bem simples de entender, tudo bem? Aqui eu quis trazer de ponta a ponta como funciona. Então, a gente tem lá o nosso produtor. O produtor é quem? Normalmente são os vegetais. O produtor é aquele que ele gera energia por si só. Ele não precisa se alimentar de outro animal ou vegetal para gerar energia, ok? Então, ele gera energia a partir do sol. Tudo bem? A partir disso, nós vamos para o gafanhoto. O gafanhoto, ele come o vegetal. Então, ele já precisa se alimentar de uma fonte de energia. Tudo bem? A gente pode chamar ele de consumidor primário, ok? Depois, nós temos o ratinho aqui, que vai lá e come o gafanhoto. O ratinho vai ser o nosso consumidor secundário. Ele também se alimenta da energia de um outro ser vivo, ok? Depois, nós passamos para as cobras.
consumidor terciário, ou seja, ele está se alimentando da terceira energia gerada. Muito importante prestar muita atenção nesse passo a passo, ok? Depois nós temos a águia. A águia vai lá, se alimenta da cobra, então ela seria o nosso consumidor final. Pensando e prestando muita atenção, os decompositores, eles podem agir em todas as etapas da cadeia alimentar. Ou seja, não é unicamente quando a minha águia morrer que o decompositor vai agir. Não, o decompositor ele age quando o vegetal morre ou apodrece, ele age quando o gafanhoto também morre e apodrece, então ele vai agir em todas as etapas, ok? Lembrando que lá nos decompositores nós teremos fungos, bactérias e alguns seres que se alimentam e transformam essa matéria em o quê? Em nutrientes para o nosso solo, tudo bem? Tá muito gostosa a atividade, prestem atenção, façam com carinho que vocês vão gostar. Pessoal, lembrando que a quarentena ela ainda não acabou, a gente vê cada vez mais pessoas na rua, então tomem muito cuidado. Pontos muito importantes, quando você for sair de casa, use sempre a sua máscara. Detalhe importante, se você perceber que a sua máscara ela já está úmida, tá na hora de trocar, tudo bem? Então mesmo antes daquele prazo que a gente sempre fala, de 2 a 4 horas, se a sua máscara estiver molhada, porque você andou muito, você está suando, você precisa trocar a máscara, ok? Esse é um item importante para a nossa proteção. Segundo passo, sempre lavar as mãos com água e sabão abundante. Professor, mas e o álcool gel? Galerinha, o álcool gel, ele é para quando você não tem a água e o sabão. É para quando você não tem um local onde lavar as suas mãos. Então a gente não precisa se preocupar. Tem muitos alunos falando assim, ah, professor, acabou meu álcool gel, eu estou preocupado. Não, basta você lavar as mãos com água e sabão que você está protegido. Lembre-se sempre da sua higiene, tá? É o mais importante. E só saia de casa quando necessário, tá, galerinha? É muito importante se manter em casa, se cuidar, para a gente não ter problema futuro, tudo bem? Bom, por hoje é só, eu fico por aqui, muito obrigado!